O reconhecimento da unção específica de Deus sobre outras pessoas pode aumentar sua unção milhares de vezes. Olá, amados, graça e paz no Senhor Jesus. Aqui quem fala é o pastor Fernando Alencar e este é o capítulo 28 do livro A Lei do Reconhecimento. E o capítulo de hoje trata de um assunto muito empolgante, o reconhecimento de unções específicas. Você sabia que cada ministério tem uma unção específica? Quando você honra um ministro, você honra a unção que ele representa. O próprio Jesus falou sobre este princípio, que quando nós recebemos um profeta na qualidade de profeta, recebemos também a recompensa determinada para aquele profeta. E é exatamente por isso que eu sei que quando você colabora com este canal, você está recebendo de Deus a recompensa que Ele também tem para nós. E você pode fazer isso compartilhando os vídeos com seus amigos. Você pode dar um like agora e deixar o seu comentário. Assim, o YouTube saberá que este é um conteúdo relevante e o distribuirá para muitas outras pessoas. Existem muitas maneiras de você se associar conosco. Estas são apenas algumas delas. Livro A Lei do Reconhecimento. Capítulo 28. Reconhecimento de unções específicas. Uma missão exige uma unção. A unção é o poder de Deus que nos permite remover um peso ou destruir um fardo de escravidão existente em outra pessoa. Isaías capítulo 61, 1 a 4, capítulo 10, versículo 27 e capítulo 14. Missões específicas exigem unções específicas. A unção da liderança permite que você ame. A unção administrativa produz ordem. A unção da cura libera o louvor. A unção da sabedoria ilumina. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, 12. A unção profética revela a vontade de Deus. Duas tragédias no corpo de Cristo. Primeira, muitos nunca experimentaram alegria nem sentiram prazer da realização porque nunca reconheceram a unção que Deus colocou na vida deles. Eles não reconhecem que Deus escolheu usá-los para abençoar a vida dos outros. Segunda, muitos nunca receberam milagres ou bênçãos porque não respeitam nem se alegram com as diferentes unções que Deus tem colocado naqueles próximos a eles. Não percebem que Deus deseja usar os outros para abençoá-los. 13 segredos importantes para compreender a unção que flui de você e dos outros. Primeiro segredo: a unção é o poder de Deus. Naquele dia, o fardo deles será tirado dos seus ombros e o jugo deles do seu pescoço. O jugo será quebrado por causa da unção. Isaías 10, 27. Segundo, a unção é o poder de Deus para derrotar qualquer inimigo que apareça. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Atos 10, 38. Terceiro segredo: você sempre tem algo que Deus deseja ungir. Moisés tinha uma vara, Davi tinha uma funda. O ato de rendição aumenta sua dependência de Deus. Quarto segredo: seu sucesso na vida ou no ministério dependerá da unção que você escolher respeitar. Zaqueu reconheceu a diferença em Jesus. O Senhor se uniu ao publicano por causa disso. Quinto segredo: a unção aumenta na proporção de sua dependência de Deus. Sua vida de oração revela sua humildade ou seu orgulho. Qualquer tentativa de realizar alguma coisa sem Deus, no final paralisará o fluxo da unção. A cada um é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Sexto segredo: o aumento da unção trará ordem à sua vida. Tudo deve ser feito com decência e ordem, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículos 40 e 33. Sétimo segredo: a unção transforma coisas comuns em coisas incomuns. A vara simples de Moisés se tornou uma cobra. Esticada sobre o Mar Vermelho, dividiu as águas. A simples funda de Davi destruiu Golias e levou Davi até o trono. Oitavo segredo:
A unção que atrai alguns afasta outros. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Mateus 10, 34 a 36. Quando você obedece ao Espírito Santo, algumas pessoas se afastam de você. Segredo número 9. A unção é determinada pela vontade de Deus, não por méritos humanos. Sei que nada de bom habita em mim. Romanos 7, 18. Segredo de número 10. Qualquer ato destrutivo contra o ungido é proibido das Escrituras. Não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Salmo 105, 15. É perigoso caluniar aqueles que o Senhor está usando de maneira grandiosa. Segredo de número 11. Seu respeito pela unção o fará ter acesso a ela. Durante a fome, Elias foi enviado a uma viúva que respeitou o conselho dele. Jesus foi para a casa de Zaqueu por causa do respeito que este demonstrou por Jesus. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Lucas 19, 5. Segredo de número 12. Seu respeito pela unção dos outros trará a bênção de Deus sobre sua vida. A viúva respeitou Elias e experimentou uma provisão abundante em meio à fome. Ver 1 Reis 17. Davi respeitou a unção que estava sobre Saul e recebeu o reinado. Josué respeitou a unção de Moisés e foi sucessor dele. Segredo de número 13. A unção que você respeita é a unção que crescerá em sua vida. O respeito de Josué por Moisés levou Josué à liderança. Quando você respeita a unção da cura, milagres de cura fluem até você. Quando você respeita a unção para reviravoltas financeiras, suas dívidas podem ser quitadas. Quando você respeita a unção da sabedoria, as ideias e o favor fluirão como correntes ininterruptas. Em meu livro, Manual do Espírito Santo, relaciono 18 fatos que você deve saber sobre a unção. Recomendo que você leia este livro. Uma nota especial. Uma das tragédias comuns na presente geração é o desrespeito à unção financeira colocada em poucos líderes. Poucos libertadores financeiros existem no corpo de Cristo. Os que trilham esse caminho e abandonam-se completamente ao chamado divino tornam-se objeto de escárnio, desprezo e ira. Mas, Mike, aquele pregador da televisão só fala em dinheiro, do começo ao fim do programa. Ele não fala sobre outra coisa. Ele deveria ser mais equilibrado. Alguém pode reclamar. Mas você ficaria irritado com o dentista se ele se recusasse a cortar sua grama? Você ficaria zangado com seu advogado se ele não tentasse extrair seu dente que dói? Você reprovaria o evangelista que prega a salvação, mas não a cura para os doentes? Você ficaria bravo com o veterinário porque ele não quis construir um quarto extra em sua casa? Seus olhos se ressentiriam porque seus ouvidos se recusam a enxergar? A função é determinada por Deus, não por nós. Uma senhora estava muito irritada com seu pastor porque ele falara sobre segredos financeiros durante 15 minutos antes de a oferta ser tirada da igreja. Não posso acreditar que meu pastor falou sobre dinheiro 15 minutos no domingo pela manhã. Eu lhe perguntei quantas horas são necessárias para ela se arrumar toda manhã e dirigir até o trabalho, as horas que trabalha todos os dias e o tempo que leva para chegar em casa, enfrentando o trânsito da tarde. Ela respondeu que fica envolvida no trabalho 55 horas por semana. Explique uma coisa para mim, pedi. Por que você está irritada com um pastor que a encoraja durante 15 minutos por semana a esperar bênção financeira quando você acabou de investir 55 horas de sua vida em busca de dinheiro? A crítica ao libertador financeiro é demoníaca. Raramente os pacientes odeiam aqueles que os curam. Se você critica os ministérios de cura, não espere que a onda de cura flua em sua casa. Se você critica os ministérios financeiros, não espere que ideias de bênçãos financeiras brotem dentro de você. Se você despreza a unção daqueles que têm autoridade sobre você, não espere recompensas de proteção, provisão e promoção. O que você respeitar virá em sua direção. O que você desrespeitar se distanciará de você.
O reconhecimento da unção específica de Deus sobre outras pessoas pode aumentar sua unção milhares de vezes. Todo propósito tem uma palavra e uma unção específicas. Guarde bem este princípio. Quando Deus te chama, Ele concede tanto a instrução quanto o poder para executar suas ordens. Você só precisa ter cuidado de permanecer naquilo para o que Deus lhe chamou. Este é um princípio verdadeiro, inclusive para avivamentos. Algum tempo atrás, uma pessoa me perguntou: Pastor, por que todo avivamento passa? Por maior que seja, chega um tempo em que ele acaba. E aí nós precisamos buscar outro avivamento. Eu levei este assunto perante o Senhor e recebi dele uma resposta que me surpreendeu. O Senhor me mostrou que todo despertamento espiritual ocorre em torno de uma palavra revelada, uma palavra que corresponde à necessidade de um tempo. O Senhor vê a necessidade daquele tempo, envia uma palavra como resposta, e então esta palavra traz em si a unção para aquele momento. O avivamento de Lutero, por exemplo, se deu em torno da doutrina da justificação. No avivamento dos Mourávios, a palavra foi missões. No avivamento de Wesley, foi santidade. No avivamento de Finney, regeneração. No avivamento da Rua Azusa, a revelação foi sobre as línguas. No avivamento de Toronto, as curas. Em cada um desses avivamentos, homens acolheram em seu coração a palavra revelada para aquele tempo e a unção que acompanha a palavra veio sobre cada um deles. Depois, cumprido o propósito designado para aquela palavra, o Senhor enviou então uma nova revelação. No entanto, na maioria das vezes as pessoas continuam agarradas às últimas experiências, as experiências do último avivamento, e não se tornam receptivas à nova revelação, e o avivamento não acontece. Inclusive, muitos vão mais longe ainda. Na maioria das vezes, as pessoas lutam contra a nova revelação. Outro princípio igualmente importante é que todo avivamento começa com a convicção de um chamado pessoal. Foi assim com Moisés, foi assim com João Batista, com Paulo, e não é diferente hoje. Deus tem uma vocação para cada um de nós. Na medida em que guardamos a instrução do Senhor e perseveramos naquilo que Ele nos ordenou, sua unção sobre nós aumenta e os resultados se multiplicam. Respeite a unção e a direção de Deus, tanto em sua vida quanto no ministério daqueles que Deus levantou para fazer a sua obra. Pode ser que você não concorde com aquilo que está sendo pregado. Isso é bem normal, já que a revelação não foi dada a você. E a revelação sempre vai contra a nossa tendência natural. Senão, não seria necessário que Deus nos revelasse. A palavra de Deus é clara. Creiam em Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos seus profetas e vocês prosperarão. Respeite a unção, respeite os ungidos do Senhor. Faça isso e assista ao despertar de um novo e grande mover do Espírito na sua vida e, quem sabe, sobre toda a terra. Pai nosso que estás nos céus. Que honra é para nós, Senhor, poder cooperar contigo em tua obra sobre a terra. Saber que temos sido criados com um propósito dá um sentido completamente novo a cada dia que o Senhor nos dá. Hoje te pedimos, Senhor, que nos dês os comandos de nossa missão e, igualmente, nos conceda a unção específica para a nossa vocação. Hoje nos comprometemos a respeitar não somente a unção que recebemos, mas também a unção que está sobre os ministros que levantaste com uma palavra específica para este tempo. Abrimos o nosso coração neste momento para reconhecer o teu mover através deles e honrá-los. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.